Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pode se sentar. Se conhecêssemos a largura, a profundidade, comprimento do amor de Cristo, do amor de Deus por nós, não cometeríamos sequer um pecado, porque esse amor de Deus nos constrange, nos envergonha, porque estamos de um amor tão grande e correspondemos tão pouco. Da mesma forma, por causa desse amor, não hesitaríamos retornar correndo para a graça de Deus. É o que São Paulo nos diz na leitura aos Efésios, da carta aos Efésios. Ele também nos diz que Deus, na sua bondade, Ele nos dá coisas que nunca imaginaríamos pensar, sonhar em pedir. Deus, Ele é um pai, uma mãe, um mestre. Ele sabe que os seus filhinhos pedem futilidades, besteiras, até mesmo coisas perigosas para aquilo que é o essencial, a salvação. Sabe que pedimos besteiras, futilidades. Então Ele vai e nos concede graças que nunca imaginaríamos pedir, ou então que pediríamos depois, iríamos nos tocar depois de pedir essa graça, de pedir algo de Deus. Deus, na sua bondade, já se adianta. Ele vem até nós. Pois bem, no Evangelho escutamos que Nosso Senhor, Ele foi cear na casa dos fariseus, na casa daqueles homens que o perseguiam, na casa daqueles homens que tudo que falavam com Nosso Senhor falavam com malícia, falavam de maneira capciosa e de fato convidaram para observar Nosso Senhor. Esse observar, que diz no Evangelho, se pegarmos no grego, o sentido mais profundo, não é somente um olhar, mas é um observar, um olhar de forma meticulosa, nos mínimos detalhes. Queriam medir cada palavra de Nosso Senhor, queriam medir os seus gestos, porque queriam pegá-lo, queriam acusá-lo. Então convidaram para isso. Mas Nosso Senhor, mesmo conhecendo esse tipo de gente, Ele foi. Porque Ele tinha um propósito. Ele tinha curas para fazer ali, que também incluía a daqueles judeus, daqueles homens, daqueles fariseus. Deus, Nosso Senhor, os ama e quer a conversão. Então, aparece um hidrópico. Muito provavelmente não tinha sido convidado para aquela ceia. Ele entra, ele olha para Nosso Senhor, mas não pede nada, não diz nada. No Evangelho não consta nenhum pedido daquele homem. E os homens, aqueles judeus, olhando para Nosso Senhor. O hidrópico é um homem que tem uma doença em que retém líquidos nos tecidos do corpo, deformidades. E os fariseus estavam ali. O que ele vai fazer? Hoje é Shabat. A lei nos diz que é proibido trabalhar, fazer fogo, andar demais, andar fora da nossa propriedade, porque hoje é o dia do descanso. Muito certamente aquele hidrópico, ele não pediu nada a Nosso Senhor, porque ele temia
a reação daqueles homens e a reação de Nosso Senhor, possivelmente. Não queria encrencar Jesus, porque curar é um trabalho. Mas Nosso Senhor, que conhece os pensamentos, Ele logo se adianta. Ele pega os fariseus no seu pecado de avareza. Ou seja, se um boi caísse num poço num dia de sábado, por acaso não iriam lá socorrê-lo, tirá-lo? A avareza ao bem material, ao dinheiro, à propriedade, o lucro. Então, Nosso Senhor pega aqueles homens na avareza e os cala. Porque para os fariseus, para aquela mesa cheia de peritos da lei, a lei era aplicada com todo o rigor sobre o povo. Um rigor cirúrgico, preciso, frio, sem misericórdia, sem consideração. Mas para eles, a lei possui argumentos a favor. Existe subterfúgios, meios jurídicos para driblá-la. Meios. E Nosso Senhor os pega ali e joga em face a avareza daqueles homens. Nosso Senhor quer convertê-los, mas Ele realiza a cura do hidrópico também. E esse hidrópico, ele, na interpretação dos santos padres, na leitura desse evangelho, ele diz que o hidrópico é justamente nós que estamos inchados, entumecidos pelo nosso orgulho, pelas nossas vaidades, pelos nossos egoísmos, pelos nossos pecados. Temos como que um receio de se aproximar de Nosso Senhor, porque tememos ou consideramos que Deus não pode nos perdoar, ou porque os nossos pecados são tão grandes, as nossas enfermidades da alma são tão feias, que Deus não teria misericórdia suficiente para nos perdoar. E isso é coisa que o diabo coloca em nossos pensamentos. Essa tentação de ficarmos em dúvida, na incerteza, de não acreditar em Deus, na sua misericórdia, de querermos ficar em cima do muro, hesitantes, titubeando. Vou, não vou, peço ou não peço? Ficamos parecidos com aquele homem que está lá em cima do muro e de um lado tem os anjos de Deus. Venha para este lado, venha, salve a sua alma, saia do muro. E aquele homem vendo, nossa, quantos anjos me chamando para o seu lado. Ele olha para o outro lado e vê o diabo e os seus demônios à vontade, como que tomando sol. E diz, ei demônios, não estão vendo? Os anjos aqui estão me chamando para o lado deles. E vocês, não vão fazer nada? O diabo, sarcasticamente, diz, tolo, o muro onde você está é meu, é da minha casa. É isso que ele quer. Ele quer a nossa indecisão. Ele quer que tenhamos essa desconfiança na bondade de Deus. Amados irmãos, Deus lança o seu olhar de cura, o seu olhar de misericórdia. Quando nós, na condição desse hidrópico, nos apresentamos humildemente, reconhecendo a nossa miséria, as nossas fraquezas, Nosso Senhor, Ele lança esse olhar de compaixão. Podemos imaginar aquela cena do Evangelho, daquele homem entrando com a sua enfermidade, olhando para Nosso Senhor e suplicando com o rosto, com a face, Senhor, me cura. E Nosso Senhor logo o atende. Senhor, perdão, olhe para a minha miséria. Faça o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de alguém, que é perdoar a ferida do pecado, a doença do pecado. Que tenhamos esse sentimento. Que tenhamos um sentimento
de humildade, de se apresentar diante de Deus. Quando damos um passo diante de Deus, Deus dá 10. Se damos 2, Deus dá 20 passos, porque Ele quer a sua alma. Ele quer. O resto não interessa, mas a sua alma, Ele quer, porque Ele te ama. Que peçamos a Deus que tenhamos esse sentimento. Não um sentimento de sentidos, mas aquele sentimento que vai através da fé, da humildade, de confiar em Deus. Aquela confiança que Deus pode nos perdoar quando nos apresentamos com humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos a nossa profissão de fé. Vamos alternar o canto. Primeiro as mulheres, depois os homens. Credo in unum Deum. Mulheres. Homens. Creio em Jesus Cristo, nosso seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido. Mulheres. Homens. De Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Mulheres.